Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. Aqui, ó, nosso gabinete, nós estamos no Prosa em Família, hoje é sexta-feira. Ludmila voltou das férias para falar sobre sociedade do cansaço. Olha que bom. Muito apropriado. Não é? Quando você não descansa nas férias. Aliás, isso é uma coisa, viu, Ludmila? Assim, as férias têm sido para muita gente motivo de ansiedade, inclusive. As pessoas ficam ansiosas já pelo fim das férias, logo que elas começam. E acho que esse é um sintoma disso que nós estamos conversando nesse mês, né? O livro Sociedade do Cansaço, que é esse, do Byung-Chul Han. E a gente está fazendo aqui uma série de vídeos a respeito do livro, complementando com um pouco do livro Psicopolítica. Ele tem uma obra vasta, são livros normalmente condensados, né? O Byung-Chul Han começa a escrever, começa a publicar a partir da tese de doutorado dele sobre o Heidegger, aí ele ganha uma notoriedade, e depois ele vai escrever sobre esse momento da contemporaneidade em que a gente está no hiperbólico, no hipertudo, né? Então, nós vamos falar aqui do capítulo Pedagogia do Ver. E qual é o ver a que ele se refere aqui, Ludmila? Eu acho que ele fala da necessidade de aprendermos a contemplação, né, Larissa? Ele trata nesse capítulo e em outras partes do livro, ele fala muito de como a gente não consegue lidar com o tédio. Eu acho que a gente tá tão no automatismo, né, nessa expectativa exacerbada de tudo, nessa hiperatividade, e é por isso que a gente sente esse cansaço tão frequente, tão constante, mesmo quando a gente está sem fazer nada, né, numa situação, porque na verdade você não fica sem fazer nada. As férias parece que te traz uma sensação de que tem um monte de coisa acontecendo à sua volta que você não está se inteirando sobre aquilo. Ou então um monte de passeios. Se você vai para as férias, por exemplo, por uma agência, ou se você está num lugar badalado, você fica com a sensação de que você tem que fazer muita coisa. Você tem que aproveitar aquele dia e um passeio atrás do outro. Então, sim, a gente não consegue ir para as férias e não fazer nada, né? Parece que isso está cada dia mais distante. Mais distante. Uma coisa que eu achei interessante, assim, uma reflexão do livro dele, é essa incapacidade que a gente tem de refletir agora. Porque a gente está exposto a tantos estímulos o tempo todo e a sensação que a gente tem é que a gente tem que responder a todos eles, né? E aí, isso também encontra um embasamento teórico no que ele fala, porque é como se a gente não se aprofundasse em nada, né? O conhecimento fica raso, porque a gente realiza multitarefas e fica tudo muito fragmentado. Sim. E essa é uma das questões que ele critica, né? Ele vai buscar aí nesse capítulo 5, que é a Pedagogia do Ver, ele vai buscar um conceito do Nietzsche de contemplação. E o Nietzsche vai dizer, aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. E aí tem uma tese que o Byung-Chul Han está defendendo, não só nessa obra, mas em outras, de que a gente vive uma hiperatividade, mas isso não é atividade de fato, isso é passividade. Porque a pessoa que é hiperativa é como se ela estivesse recebendo as interposições sociais, o que ela deve fazer. Então agora você deve isso, deve aquilo, né? E você está estimulado o tempo todo, você está estimulado pela tela, você está estimulado por aquilo que a internet promove, as outras tecnologias de comunicação. E aí o Byung-Chul Han vai dizer que a gente não é ativo quando a gente está nesse funcionamento. Porque a gente não controla, né? Sim. Na verdade você recebe, mas você não controla. Sim. Não consegue dizer não. Exatamente. Porque no final desse capítulo ele vai usar a expressão não para. É uma tradução aqui para o português, é dizer não para alguma coisa, ou seja, interromper o fluxo daquilo que você recebe para se tornar efetivamente ativo. Então vejam bem, quando você só faz, e quando você faz por uma, vamos pôr entre aspas, obediência àquilo que o social te coloca, você não interrompe fluxo nenhum. Você faz e vai respondendo. Então você não contempla, porque você não diz não para nenhuma imposição. Então você não
Você não consegue fazer esse exercício de escolha de atividade. E ao não dizer não, você também não reflete sobre, né? Sim. Então você só vai realmente no automático. Você vai funcionando de uma forma que você não percebe mais. Aquelas atividades estão tão inseridas na sua rotina que você nem percebe que você está sendo explorado por você mesmo, né? Como Sim. também ele fala disso no livro. E aí, para a adolescência, que é a ponte que a gente faz aqui nesse quadro, né? Quando a gente pensa na adolescência, muitas vezes a própria família vai criando essa necessidade de resposta do adolescente para uma série de interposições. Então, não estamos ensinando os adolescentes a contemplar nesse sentido que o Chul Han vai falar. De forma nenhuma. Porque, além de tudo, aí a gente está falando da expectativa que a família coloca a respeito do desempenho desse adolescente. Sim. É como se a família não pudesse ver ali um tempinho sobrando para o adolescente e quer inserir uma outra atividade. Uma atividade que para ele não é atividade, é passividade. Do ponto de vista de quem faz, é uma passividade porque aquilo é recebido. Né? Então, quando o adolescente diz não quero, ao invés de entender que aquilo é uma insubordinação, a gente deveria ajudá-lo a argumentar, mas não quer por quê? Então, vamos pensar, isso seria o que ele vai chamar aqui de revitalizar a vida contemplativa. Ouvi-lo, né? Ouvi-lo. Primeiro ensinar a pensar sobre o que realmente é importante, necessário, faz sentido, dar significado, né, Larissa? Atribuir significado, porque eu acho que essa é uma das questões importantes que ele traz, e aí de novo eu uso a palavra automatismo, mas é para dizer dessa falta de vontade que a gente acaba realmente expressando no nosso dia a dia quando a gente só responde a tudo aquilo que nos é dado. Sim. E o adolescente também é refém disso. E eu acho que essa discussão é tão importante porque não seriam reflexões, se a gente não conhecesse a teoria, né? Não seriam reflexões que talvez... questões que fossem discutidas, né? Justamente porque a gente está ali no meio disso tudo e não para para pensar. Não para para pensar. E daí, né, eu acho que uma pergunta interessante para você que trabalha com adolescentes e com pais é o quanto a família consegue oferecer para si mesmo, não é só, então vamos oferecer para o adolescente, mas vamos lembrar de uma coisa, filhos aprendem com o modelo. Se a própria família não contempla, não para, não interrompe o fluxo de uma atividade que é simplesmente colocada automaticamente, executada automaticamente, se a família não interrompe esse fluxo, como é que ela vai ensinar a fazer? O adolescente a fazer isso. Não vai, né? Fica com a gente que tem mais. Obrigada. Um beijo. Aí, claro, dá seu curtir, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Comenta, tá? Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Satisfação pelo clique. Fake, à vontade, critique. Não é tão só corretite. Tamo aguardando o convite.